Você está precisando consolidar um demonstrativo contábil e está com dificuldades? Não consegue talvez tirar e excluir o efeito intercompanhias no processo de consolidação? Se está com essa dificuldade, hoje você vai aprender. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Hoje você vai aprender a entender um pouco sobre o processo de consolidação das demonstrações contábeis. Parte desse conteúdo, inclusive com uma profundidade teórica maior, encontra-se no podcast Contabilidade Societária, que está no agregador de podcast que você utiliza. Pode me procurar que eu estou lá, canal Contabilidade Societária. Bem, vamos avançar aqui e entender um pouco do processo de consolidação na prática, como ele é feito. Obviamente é um exemplo hipotético, mas o raciocínio é idêntico ao que é feito na realidade, na prática. O raciocínio aqui é idêntico. Vamos fazer aqui, inclusive, com algumas operações matemáticas simples, mas que vai internalizar muito bem esse conceito para você. Vamos lá? Bem, o processo de demonstrações consolidadas, ele surge da necessidade de as empresas que possuem investimentos em outras, que ela tenha o controle. E isso faz com que esses investimentos, eles fiquem à parte da empresa inicialmente como empresas independentes. Só que para uma análise global, inclusive da situação da empresa investidora, da empresa mãe das operações, eu só tenho uma análise, vamos dizer, profunda e próximo da realidade se eu considerar todos os investimentos envolvidos dessa empresa. E aí surge a necessidade de consolidar os demonstrativos contábeis. Avançando nessa perspectiva, percebemos que existe toda uma normatização que indica quais são os procedimentos. A Lei das SAs, a instrução da CVM número 247 e a deliberação 608, o próprio CPC 36, ele não tem força de lei, mas ele é como um parâmetro para as demais instituições que sim têm poder de polícia, poder de lei, vamos dizer, para que possa aplicar e exigir isso dos regulados, possam, inclusive, punir quem descumprir. Então, basicamente, essa é a ideia. E aí temos a resolução também do CFC 1240. Tudo isso vem em repercussão da normatização internacional pelas IFRS, a IFRS 10 e a IAS 27. Avançando nessa perspectiva, temos aqui um seguinte exemplo de consolidação. Bem, temos uma situação aqui hipotética em que a companhia X possui 100% das ações da companhia Y. E esse montante aqui está se colocando como, hipoteticamente, em R$900 mil. Percebemos que a companhia X ela tem um montante aqui de 3.400, a companhia Y 2.950, somando 6.350. Esse tipo de operação vai se replicar em todas as contas. Olha aqui o PL, por exemplo, 400 de reserva, com mais 150, 550. Até então, com essa forma de apresentação, eu tenho apenas um somatório. Até então, nenhuma acho que dificuldade para você. Quando vamos avançar um pouco, aí sim pode surgir talvez a primeira dificuldade. Se a companhia X ela possui 100% da companhia Y, não faz sentido eu, no somatório, considerar no meu grupo de investimento esse montante. A companhia X possui 100% da companhia Y, no valor de 900 mil. Olha esse montante aqui, 900 mil. Então, não posso somar e dizer que eu tenho um patrimônio de 900 mil investindo em mim mesmo. Investindo no meu próprio grupo. Isso não faz sentido algum. Então, eu tenho que expurgar o efeito do investimento de 900 mil no ativo da minha empresa, empresa X. E essa contrapartida, e ela é dona de 100% do capital, consta onde? Consta no PL da companhia Y. Olha aqui, 750 de capital e 150 de reservas, totalizando os 900 mil. Esse montante aqui, eu também tenho que expurgar. Como é que a empresa vai ter 900 mil aplicada nela mesma, constando no PL dela? Logicamente, isso não faz sentido. Então, eu tenho que expurgar esse efeito para que a situação das operações intercompanhias não seja somado em duplicidade. Seria uma aberração contábil isso. Então, por isso, esses efeitos eles são expurgados.
Por isso o termo aqui, inclusive, de ajuste aqui no topo da aba da planilha, para que você possa verificar e identificar o resultado via soma. Bem, nesse momento aqui, a gente percebe o efeito que isso teve em relação ao PL da empresa, como também ao grupo de investimento. Tivemos aqui o ajuste e agora temos um demonstrativo consolidado. Essa coluna de ajuste, ela é feita para fins didáticos. A depender de uma situação dessa, um exemplo como esse, a pessoa tendo um pouco de conhecimento não precisaria nem sequer criar uma coluna de ajustes. A pessoa faria a operação direta, faria a soma e com a soma já partiria para o consolidado, caso quisesse. A depender da situação, a pessoa já conseguiria fazer somando x e y e colocando já direto no consolidado, sem necessidade alguma de ter que fazer essas colunas de soma e ajuste. Isso aqui é um processo didático, então fica a depender da sua necessidade e do seu entendimento se vai fazer algo dessa linha, semelhante a isso. E aqui percebemos o efeito que teve também no PL. O PL da empresa permaneceu idêntico, não é para alterar. Por quê? O capital da companhia X em Y era 100%, então não vai ter nenhuma alteração sequer. Então se repetiu os valores. Expurguei 900 mil no ativo, expurguei 900 mil no passivo, em específico no grupo do PL. E aí eu fiz um processo de consolidação. Vamos avançar então e verificar uma outra possibilidade de consolidação. Percebe-se que a companhia X agora ela tem 100% da companhia Y, como inicialmente estava estabelecido, mas ela também tem 60% do capital da companhia Z, com investimento de 300 mil. Olha aqui o montante. 300 mil. E os 900 mil que é do exemplo anterior. Então, temos essa situação. Isso implica dizer que esses 300 mil aqui da companhia X, eles constam aqui dentro do PL da companhia Z. O PL da companhia Z é de 500 mil. Esses 500 mil, 100%. Os 300 representam apenas uma parte desses 500, representando aqui em torno de 60%. Então, isso implica dizer que 200 mil pertencem a outros sócios. E isso a companhia X não tem controle. Não tem controle, eu digo em relação a esses 200, né? A essa outra parcela do capital. Mas é só para vocês compreenderem que o processo também pode ocorrer com a empresa que tem apenas uma participação de capital, né? Avançando aqui, fazemos o mesmo processo de soma. Até então aqui nenhuma novidade. É basicamente somar, então percebe-se aqui pela própria conta de reserva, 400, 150 mais 100. Totalizou quanto? 650. E assim vai. Avançamos mais um pouco e vamos expurgar o efeito. O raciocínio é idêntico. Eu tenho 900 aqui em Y, eu estou expurgando. Eu tenho 300 em Z, também estou expurgando. Agora eu vou expurgar também no grupo do PL. Olha os 900 aqui do investimento de companhia X em Y. Ele foi totalmente expurgado, porque é 100% do capital. Agora, quando vamos observar a companhia Z, eu percebo que aqui está constando 500. E a pessoa, poxa, 500? Mas não é 300 na verdade? É verdade. Só que essa diferença foi implantada numa outra rúbrica, numa outra linha, aqui logo abaixo, de 200. Esse montante aqui de 200, como o próprio texto aqui apresenta ao lado, é a participação dos não controladores. São os sócios, os demais sócios da companhia Z. Então, quando eu consolido a demonstração contábil da companhia X, eu estou dizendo que a companhia X ela possui um patrimônio, possui uma estrutura de ativos, mas que dentro desse arcabouço dela, dentro desse meio dela, do arranjo societário, existe uma participação de terceiros. Esses terceiros aqui são chamados de participantes não controladores. Consta aqui logo abaixo. Temos aqui o demonstrativo contábil fechado, já com os ajustes implementados, as exclusões feitas e o acréscimo feito da participação dos não controladores. E aqui temos o nosso demonstrativo contábil totalmente consolidado. Um ativo total de 11.850 e um passivo de 11.850. Percebe-se que as demais contas
não teve alteração alguma, porque elas não tinham influência e nem operações entre as companhias. Então, fica esse exemplo para que vocês possam acompanhar e aplicar em outras situações diversas. Para que possa ser feita uma análise consistente do processo de consolidação, as empresas têm que permanecer com as mesmas políticas contábeis. E isso é fundamental. Se a empresa fica mudando o critério de depreciação, por exemplo, de uma empresa para outra, e ocorre algum tipo de operação intercompanhia nesse sentido, operações envolvendo contas de crédito, de débito, no ativo, no passivo, e políticas distintas em cada uma delas, isso pode ser um problema. Então, para poder corrigir esse tipo de coisa, para poder minimizar os erros, a política da empresa tem que ser comum em todas as empresas do grupo, para que o processo de consolidação não sofra vieses. E também é importante mencionar que o processo dessa internacionalização da contabilidade e, consequentemente, do processo de consolidação facilitou em muito os trabalhos. Não ficou simples, facilitou o processo, ficou menos tempo dedicado, vamos dizer, a entender as particularidades de cada lugar, de cada país, e também quando as políticas contábeis poderiam talvez ser distintas entre uma empresa e outra. Então, as políticas uniformes facilitam o processo de consolidação. Bem, se você gostou desse conteúdo e achou relevante para você, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os materiais que vão ser postados ao longo dos próximos dias. Curta também esse vídeo, compartilhe com seus amigos e acompanhe as redes sociais. Também foi criado um canal do Telegram. Algumas dúvidas que talvez vocês comentem nos comentários desse vídeo podem ser esclarecidos eventualmente via um áudio, uma mensagem de texto pequena, lá no grupo do Telegram, e aí todo mundo que está acompanhando fica ciente desses informes. Quaisquer novidades também vão ser postadas lá em relação à publicação de novos conteúdos, então não vai ter como você ficar sem acesso ao que tem de melhor do conhecimento da contabilidade por meio dessas exposições. Bem, foi bom ter sua companhia. Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!